Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro diário nesta nossa sala de leitura da Palavra de Deus. Sala essa em que nós abrimos todos os dias. E hoje é o dia de número 15 de 365 dias. Deixa eu falar uma coisa. Se você está novo por aqui, é importante que você resgate os 2 primeiros dias, pelo menos. Pelo menos os 2 primeiros dias. Talvez você não tenha tempo para resgatar todos os dias a leitura que nós já fizemos, não tem problema. Ao longo do ano você pode resgatar. Ou quem sabe até no final do plano você continuar mais alguns dias para que resgate esses que já passaram. Mas o primeiro dia e o segundo dia é de suma importância, porque nós falamos sobre o porquê escolhemos essa Bíblia, versão King James, e também nós falamos sobre a hermenêutica. O que é a hermenêutica? Falamos também sobre os princípios que adotamos para essa leitura da Bíblia. E é bom que você primeiro participe, assista esses 2 primeiros dias, para que você veja se faz sentido você continuar conosco. Tá? Porque tudo já está pré-estabelecido ali. Ali é o caminho que nós determinamos. A estrada que nós vamos trilhar já foi decidida no dia 1º de janeiro desse ano. Então é importante que você assista depois, tá? Entre nos nossos grupos do WhatsApp, tem o link aqui na descrição do vídeo. Sempre que você entrar, deixa o nome de onde você fala, dá o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos seguir com a nossa leitura. Mateus capítulo 18 hoje. A partir do capítulo 18. Faça suas anotações, fique à vontade para fazer as suas anotações, tá? E eu sempre disponibilizo também um material de apoio lá no grupo do WhatsApp. Oremos então. Pai, obrigado por mais este momento que estamos aqui juntos, reunidos com um só objetivo: lermos e entendermos a Tua Palavra. Fala ao nosso coração, traz a revelação do Teu Santo Espírito, nos dê sabedoria e discernimento, para que possamos entender aquilo que nós estamos lendo e, consequentemente, colocar em prática e produzir frutos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar a Bíblia aqui na tela. Você pode acompanhar também por essa Bíblia que aparece aqui na tela. Se você não tiver a sua Bíblia versão King James, acompanhe por essa que eu coloco na tela. Quem quiser adquirir a sua Bíblia versão King James, tem um link também na descrição, que você pode adquirir a sua. Tem vários modelos. Tem essa para anotações do lado e tem outra também que é normal, não tem espaço para anotações. É um pouquinho mais em conta, né? Vamos lá, Mateus capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: na verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Então, por esse versículo, nós entendemos, fica muito claro aqui, que a primeira coisa que tem que acontecer para que a pessoa se candidate, né, a entrar no reino é a sua conversão. Conversão é mudança de mentalidade. E para isso, o candidato tem que se tornar como uma criancinha. Não no sentido de comportamento de criança, mas de humildade. Ser como uma criança. Veja bem, se é interessante para você, se você quer se aprofundar nesse assunto, eu fiz uma pregação essa semana exatamente sobre esse assunto. O que é ser como criança para entrar no reino dos céus? Se você quiser, eu vou colocar o link lá no PDF de hoje, tá? Se você tiver dificuldade para abrir o link pelo PDF, que alguns aparelhos celulares não aceitam essa tecnologia. Se você tiver dificuldade para abrir o link pelo PDF, me peça no WhatsApp. Eu te mando o acesso dessa pregação. É só a pregação, não é o culto inteiro. É só a pregação falando sobre o que é
ser como criança para entrar no reino dos céus. Algumas pessoas que estão acompanhando aqui do nosso clube fazem parte também do ministério e podem testemunhar, podem colocar aí nos comentários como foi para vocês essa mensagem sobre esse tema de suma importância para a nossa salvação. Quero encorajá-lo a assistir essa pregação, eu acredito que vai te ajudar, tá bom? Vamos seguir. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. E quem receber em meu nome uma criancinha, tal como esta, recebe a mim. Mas quem ofender um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para ele que pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que se afogasse no fundo do mar. Ai do mundo, por causa das ofensas. Pois é necessário que venha ofensas, mas ai do homem por quem vem essa ofensa. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te ofender, corta-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo as duas mãos, os dois pés, seres lançado, ou duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho direito, perdão, é vício da outra atualização, né, que eu lia, né? E se o teu olho te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor para ti entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, ele não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a encontra, na verdade eu vos digo que ele se regozijará mais com aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de nosso Pai que está no céu, que se pereça um desses pequeninos. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele somente, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Veja bem. Nós vamos entrar aqui agora em um contexto. Vou te adiantar que contexto é esse. Olha a leitura que nós vamos fazer. Jesus está aqui tratando do seguinte assunto. Um irmão que se perdeu, que se corrompeu, que pecou. Aqui está dizendo que ele tem muito mais alegria de resgatar aquele que estava desgarrado do que aqueles que já estavam no caminho. Vá acompanhando o raciocínio, porque hoje vai cair por terra mais uma interpretação errada. Muitos interpretavam de forma errada e eu vou falar qual versículo é. É um versículo solto, isolado. Pegam esse versículo isolado e dizem, olha, por causa desse versículo você pode pedir o que quiser para Deus, mas não é o contexto. Veja o contexto. Atenção, vamos ler. Versículo 14. Assim também, não é a vontade de vosso Pai que está no céu que se pereça um desses pequeninos. Além disso, veja que a história continua. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste um irmão. Resolve assim, no particular. Se, porém, ele não te ouvir, então leva consigo, conte, grave os números, conte quantos, leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas
cada palavra seja confirmada. Preste atenção nisso. E se ele recusar ouvi-los, dize-o à igreja. Mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Na verdade, eu vos digo, continuação de tudo que eu estou te falando, na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Lembra que eu já expliquei ontem o que quer dizer o ligado e o desligado? Concordância. Concordância. Então, tudo que vocês concordarem, né? Era uma forma regional de falar. Eu falei para você ontem, os mestres, os rabinos daquela época, eles falavam dessa forma, quando concordavam. Então, ligavam, olha, isso está ligado, estou concordando com isso. Não, isso está desligado, não concordo com isso. Então, Jesus, naquele contexto de igreja que ele tinha falado para Pedro, aqui ele está falando o seguinte: se o irmão fizer alguma coisa errada, faça de tudo para resgatar o irmão. Resolva a questão. Resolve entre vocês, não deu certo? 2 ou 3 testemunhas. Agora, se ele não quis ouvir, desliga ele. Vai considerar ele como gentil. Vai considerar ele como gentil e publicano. Não faz parte do povo de Deus. Então, na verdade eu te digo que o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, ou seja, o céu vai estar de acordo com isso. Agora, se vocês ligarem, ou seja, foi resolvido, o irmão foi resgatado, tudo bem, o céu perdoa também. Gente, isso aqui tem uma profundidade tão diferente daquilo que um dia eu aprendi, não sei você. Mas esse versículo aqui já foi colocado dentro do contexto seguinte. Vou ler de uma forma antiga os 2 versículos isolados. Veja. Na verdade eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Ainda vos digo, se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Tá ligado? Vamos ligar aqui na sua vitória. Dá a mão aqui, dá a mão aqui, dá a mão aqui. Vamos ligar, nós 2. Porque a Bíblia diz que se 2 ligar na terra, está ligado no céu. Deus, eu concordo, eu ligo a vitória do meu irmão. Essa semana vai se abrir uma porta. Tá ligado, o céu vai ter que responder. Tudo, tá escrito aqui, ó. Tudo que ligar na terra tá ligado no céu. Tá ligado, meu irmão, você vai casar esse ano. Tá ligado, você... Aí como as pessoas ficam, tá ligado, é bíblico, é isso aí, tá ligado, campanha do tá ligado, faça pedido, coloque oferta, traga, o pastor vai ligar com você, eu e você, eu vou ligar a sua vitória. Não é isso que o texto diz. Meu Deus do céu, quanta heresia, né? Quanto ensino errado, né? Como a gente precisa aprender a interpretar a Bíblia, né? A interpretação correta desse texto não defende o que dizem ao usarem esses versículos isolados, que se 2 cristãos concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, Deus daria tudo que eles quisessem. Não. Isso viola o contexto, porque há uma clara ligação, esse versículo 18 e 19, ele está ligado claramente com a discussão acerca da restauração de um discípulo faltoso, alguém que cometeu uma falta, um erro. Jesus começa falando das ovelhinhas, uma que se perdeu, quero resgatar, tenho prazer em resgatar. E digo mais para vocês, se for um erro entre vocês, chama o seu irmão, tenta resolver entre vocês. Tá resolvido? Tá bom, que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu, tá tudo certo. Não resolveu? Traga 2 ou 3 testemunhas. Não resolveu de jeito nenhum, então está desligado ele? Ele não aceitou? Tá bom, está registrado no céu que ele não aceitou, ele não se arrependeu. Ele aceitou? Então está ligado, o céu está concordando com a restauração desse irmão. Há uma ligação muito clara aqui, eles estão ligados, esses versículos, em todo o contexto, em sequência. Veja que em sequência do versículo 18, vamos ler, na verdade eu vos digo,
tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo, olha só, está ligado, ainda vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha para isso, preste atenção nisso. Vamos voltar onde o conflito começou? Volta, versículo 16. Se, porém, ele não te ouvir, então leva contigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 a palavra seja confirmada. Certo? Está resolvendo um conflito? 1 ou 2. E até 3 vai ser confirmada. Toda a palavra vai ser confirmada. Por quê? Versículo 19. Porque eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Renovou a sua mente? Houve uma falta? Chamou 2 testemunhas? Conversaram? Resolveram a questão? Ó, meu irmão, então tá tudo certo, tá? Tá perdoado. Olha para frente. Você vai ser disciplinado, você vai ser corrigido, mas você está perdoado. Porque Jesus diz que está no meio dessa conversa. Eu estou no meio deles. Pode orar pela restauração que ele vai ser restaurado. O que 2 ou 3 pessoas decidirem nesse sentido, seguindo realmente a doutrina, o céu concorda. O céu está de acordo. Nós decidimos que esse irmão ele não aceitou a correção, então infelizmente ele não vai ser disciplinado. Então tá bom, o céu também vai dizer não para ele. Não, nós decidimos, nós conversamos, ele se arrependeu, ele vai ser disciplinado, ele vai continuar firme nos caminhos do Senhor, vamos orar por ele, está perdoado, o Senhor vai derramar graça sobre a vida dele. O céu vai confirmar e Jesus está no meio disso. Cristo está presente quando os seus discípulos se reúnem e buscam a sua liderança a respeito do comportamento de alguém que está preocupando, sabe? Tem alguém que está me preocupando na igreja, aí se reúne, busca a liderança para corrigir, para resolver aquela situação, e ele responde à oração deles em favor da restauração daquele membro, aquele discípulo faltoso. Esse é o contexto desse capítulo, do que está escrito aqui. O que passa disso? É invenção de homens. É uma heresia. Cuidado. Muito cuidado. Disse para vocês desde o início, esse ano nós vamos estar focados nessas coisas, interpretar o texto para ninguém cair em heresia. Então, se você ouvir certo tipo de coisas por aí que nós já estamos explicando e você aceitar, aí, meu irmão, mais para frente, quando a gente estiver lá no livro de Efésios, você vai ter tempo. Eu nem vou falar agora. Nem vou falar agora porque o Pai perdoa o tempo da ignorância. Já vou te avisar. Se você quiser continuar nessa leitura, esteja preparado, porque você está sendo capacitado para não cair em heresia. Mas a partir do momento que você conhece a verdade, você vai ter que tomar uma decisão em relação a isso. Quando a gente estiver lá em Efésios, eu vou te lembrar disso que eu estou te falando hoje. Tá bom? Até lá vamos continuar lendo. Vamos deixar o Espírito Santo agindo. Versículo 21. Foi o que eu tive que fazer, tá? Eu tive que fazer isso. Ao interpretar os textos, eu tive que tomar a minha decisão. Então Pedro, aproximando, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: paga-me o que tu me deves.
Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, pediu, dizendo: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor tudo o que tinha feito. Tudo que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. Já explicamos isso, já falamos sobre essa parábola no livro de Marcos. Vamos seguir o capítulo 19. E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o, e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Já falamos sobre isso, aqui vai se repetir a história, e é bom que tem alguns acréscimos, mas não há nada a interpretar de forma diferente, já está claro aqui no texto. E ele respondendo lhe disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Disse-lhes a ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. Então Jesus joga lá para o princípio. Deus fez o homem e a mulher, uniu, não se separe. Princípio de Deus. Moisés, teve ali uma concessão. Ele era um legislador, ele estava vendo o que estava acontecendo, ele tinha autoridade para aquilo, permitiu, por causa da dureza do coração e coisas que eu já expliquei na leitura do livro anterior. Mas Jesus está dizendo que o princípio de Deus é esse aqui. Não tem esse negócio, não. Versículo 9. Eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe. E há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Quem é capaz de receber o que Jesus está chamando de eunuco aqui? Veja bem, deixa eu te explicar isso aqui. Jesus ele não está aqui autorizando a emasculação. Sabe o que é isso, né? Tirar o órgão genital masculino. Não é que ele está autorizando, ele está falando assim, alguns já nasceram assim. Ele está dando o exemplo de um eunuco. Alguns nasceram assim, desde o ventre. Alguns foram os homens maldosos que fizeram isso com eles. Outros, por conta própria. No que diz respeito ao reino do céu, quem for capaz de receber essa não emasculação, tá? É no sentido figurado. Mas quem for capaz de não se dar em casamento por causa do reino, que faça.
Por quê? Quando Jesus falou sobre casamento, os discípulos acharam uma tarefa muito pesada. Porque até então eles estavam acostumados a ver, casou, não dá certo, separa, não gosta, não está queimando comida, separa, não está mais bonita, separa, casei com a novinha, hoje ela está velhinha, separa, pega uma mais nova. Jesus falou, não, acabou com essa bagunça. Chega? Não. O que Deus uniu não separa, a não ser fornicação. Houve uma traição, tal, enfim, aí são detalhes que a gente tem que tratar no particular e com mais profundidade bíblica. Tá? Não vou entrar muito nisso, estou apenas interpretando o texto. Então Jesus, ele fala o seguinte: vocês estão se precipitando em dizer que é melhor então que o homem não se case. Tudo bem. Quem quiser adotar essa prática por causa do reino, para agradar a Deus, para se envolver mais com as coisas de Deus, então, que adote então para a sua vida o celibato. Você sabe o que é o celibato? Talvez você já ouviu falar sobre o celibato. Celibato é o estado em que determinada pessoa se compromete a não se casar ou a não manter relações sexuais com outra. Então, Paulo, por exemplo, ele aderiu ao celibato. E ele até fala, olha, eu gostaria que vocês fossem como eu, mas é melhor que case do que fique se abrasando. A gente ainda vai chegar nessa leitura. Mas Paulo, missionário, viajando para lá, para cá, conhecendo a si mesmo, ele falou, eu prefiro praticar o celibato. Tudo bem, mas isso tem que ser uma escolha pessoal. Agora eu vou abrir um parêntese aqui até para dar um conselho. Na minha opinião, o celibato é a melhor opção para quem tem essa forte inclinação sexual. Os desejos da carne muito aflorado, sabe? Não consegue ser fiel a uma só mulher. Ou até mesmo aqueles que têm desejo. Eu não quero que vocês olhem para isso como uma discriminação. Estamos falando de Bíblia, tá? Respeito a todos. Mas, biblicamente falando, a relação homoafetiva não é aprovada. Biblicamente falando, nós já vamos ler isso. Porém, isso, em muitas vezes, faz parte da inclinação humana em algumas pessoas. A gente vai ler sobre isso na Bíblia também. Então, qual que é o meu conselho? Qual que é a minha orientação para quem é alcançado pelo Evangelho do Reino? Pratique o celibato. Já que você tem essa inclinação e naturalmente você não consegue se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, você não consegue, sua inclinação é outra, para agradar a Deus, pratique o celibato. Senhor, se eu não conseguir vencer esse desejo, se eu não conseguir passar a ter desejo por alguém do sexo oposto, que é o natural, homem e mulher, como diz a Bíblia, então também eu não me envolvo com mais ninguém. Vai ser a minha luta até o final da vida. Gente, isso é tão honroso. Isso é tão honroso. É assumir. Não tem problema nenhum assumir. E ninguém vai poder te condenar por isso. Eu sou pecador como você. Ninguém vai poder te condenar. Poxa, eu assumo, eu tenho essa inclinação, mas eu vou praticar o celibato, eu não vou me render a ela. Você está limpo diante de Deus, sabia? É a melhor saída para vencer as nossas inclinações, é praticar o celibato. Eu espero que isso tenha ajudado alguém que está nos assistindo. Não sei quem, que o Espírito Santo faça a obra. Versículo 13. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse, deixai-a, as criancinhas, e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que vindo alguém, disse-lhe, bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? Grave isso também, que faz parte de uma interpretação que eu vou falar no próximo capítulo, tá? No próximo capítulo. Veja, aqui tem uma pessoa se achando digna de herdar a vida eterna, pelo que se faz. Então ele diz, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele disse, por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom,
senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, tá certo. Se você já faz isso, então você já está dentro do que se é exigido pela lei, tá? Jesus disse o seguinte: você até recebe, porque você disse que está obedecendo, praticando, ok. Mas você quer ser perfeito? Então você vai fazer o seguinte: vai, versículo 21, vende tudo que tens e dá-os aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Era para ser um discípulo de Jesus. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isso, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com os homens isso é impossível, mas com Deus todas essas coisas são possíveis. Já expliquei isso, né? Um rico com Deus pode ser salvo. Agora, um rico, né, pela sua natureza humana, pela sua ganância, sua ambição, pelo jeito do mundo de ser, difícil. Então, respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhe: em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é um número simbólico que representa toda a humanidade, tá? Quando a gente estiver lá em Apocalipse, eu vou falar novamente sobre isso. Versículo 29. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes o tanto e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, vamos continuar aqui para que você possa entender, inclusive, esse último versículo aqui. Os últimos serão os primeiros. Vamos lá, capítulo 20. Por quê? Por quê? Então, Jesus conta toda aquela história. Um jovem rico que se sentia preparado para herdar. De fato, ele era uma pessoa temente, obediente, cumpria os mandamentos, poderia até receber. Mas, nada a mais. Era aquilo e ponto, era o combinado. O que é o combinado na lei? É isso? Tá bom, é isso em troca disso, você está fazendo, você vai receber. É o combinado. Mas não tem perfeição, não tem nada a mais como os discípulos tiveram. Jesus chamou ele para uma proposta diferente. Ele não aceitou. E ele falou no finalzinho: os últimos serão os primeiros. Por quê? Capítulo 20. O reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a vinha. Olha, anote aí na sua Bíblia, aí do ladinho, todas as vezes que você vê em uma parábola falar sobre um chefe de família, o senhor de um campo, normalmente está essa linguagem representa um Deus, tá? Nas parábolas judaicas, a figura de autoridade, chefe, dono da terra, senhor do campo, faz menção a Deus, tá? Anote aí. Versículo 2. E tendo acordado, foi feito um acordo com os trabalhadores, 1 denário por dia, certo? Vai trabalhar o dia inteiro, você vai receber 1 denário. Mandou-os para a sua vinha. Vai lá, vai trabalhar. Vou te pagar 1 denário no final do dia. E ele saindo, perto da hora terceira, já tinha passado um tempo, né, do começo do trabalho,
viu outros que estavam ociosos no mercado, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Então veja, tinha combinado dar 1 denário para quem trabalhasse o dia inteiro. Encontrou na 3ª hora alguns que estavam ociosos, falou: vem vocês também, eu vou dar o que é justo para vocês. Versículo 5. E ele saindo outra vez, cerca da hora 6ª e da hora 9ª, já estava quase para acabar o dia, fez da mesma forma. E ele saindo, cerca da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e disse-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: Porque nenhum homem nos contratou. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Assim, vindo à tarde o senhor da vinha, disse ao mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles últimos que foram chamados, aquele que eu chamei quase agora, que disse que ninguém tinha contratado, nem sabia do trabalho, mas eu mandei ir. Aqueles da hora 9ª, aqueles da hora 6ª, aqueles da 3ª hora, até os primeiros, que começaram a trabalhar de manhã. Vá lá e paga eles. Versículo 9. E vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam cada um 1 denário. Olha aqui o que eles receberam: 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo, cada homem recebeu 1 denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os fizeste iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te pelo caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer com o que é meu, não me é lícito fazer o que é meu. Desculpe, gente. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? É mau o teu olho porque eu sou bom. Quer dizer, porque eu estou sendo bom, é o teu olho que está sendo mau. Porque eu posso fazer com que é meu o que eu quiser. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o que essa parábola nos ensina? Gente, essa parábola é a revelação da graça de Deus, do favor imerecido. Nós não merecíamos. Os primeiros trabalhadores representam aqueles que se consideravam justos diante dele. A exemplo do jovem rico, que chegou e falou: eu observo a lei, eu vou herdar a vida eterna? Vai, tá bom, você vai ser salvo. Ok, você vai receber 1 denário. Mas esses que estão aqui comigo, que largaram tudo, que são os meus discípulos, que deixaram pai, mãe, filho, filha por amor de mim, que estão sofrendo afrontas, injúrias, que estão aprendendo, que me aceitaram, eles vão receber o que é justo para eles. É aí que choca os religiosos, os falsos religiosos. Porque esses últimos trabalhadores representam pessoas como os discípulos que entregaram a vida para Jesus por um chamado. Jesus chamou. E eles irão receber generosamente mais do que esperam ou merecem. Os primeiros achavam que iam receber muito mais. Porque eles viram que aqueles que tinham acabado de chegar receberam 1 denário. Então eles falaram: pô, se quem acabou de chegar receber 1 denário, nós que estamos trabalhando desde de manhã vamos receber mais. Não, é só o combinado. Então, esse é o impacto da graça. Há pessoas que, dizem: eu sou da fé,
porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sacrifico, eu cumpro ritos judaicos, eu subo e desço o monte, eu jejuo 40 dias, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí vem Jesus e chama um pela graça, alguém que nem merece, mas aceita o chamado, recebe o reino como criança e faz por aquele muito mais do que aquele outro. Isso choca. Isso choca. Os falsos religiosos piram, porque acham que estar na fé é estar fazendo essas coisas. É claro que, a partir do momento que eu sou chamado, então eu também vou apresentar as obras de um salvo, os frutos de um salvo, naturalmente. Mas não quer dizer que é por causa do que eu estou fazendo que eu vou receber. Não, é por graça. Foi Ele que me chamou. É isso que quer dizer. Os últimos serão os primeiros. Louve a Deus se você foi chamado pela graça e não por troca ou barganha. Talvez a porta de entrada para alguns, como para mim, foi a troca, foi a barganha. No início eu achava que era pelo muito fazer que eu seria ouvido, respondido, e o diferentinho, o merecedor. Hoje eu entendo que é só a graça e a misericórdia dele, e isso me basta. Versículo 17. E subindo Jesus para Jerusalém, tomou à parte os seus 12 discípulos no caminho e disse-lhes: Eis que nós subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele zombem, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e desejando uma certa coisa. Ele disse para ela: O que tu queres? Ela disse: Concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhes eles: Nós podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas o será dado àqueles para quem o meu Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os príncipes dos gentios exercem domínio sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Mas quem dentre vós deseja ser grande, seja o vosso servidor. E quem deseja ser o primeiro, seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para servir. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Tudo isso aqui que eu acabei de ler está dentro da pregação que eu farei para vocês, que eu vou colocar o link no PDF, tá? O que é ser como criança, o que é receber o reino como criança. Se você tiver interesse, assista lá, tá? Versículo 29. E partindo eles de Jericó, uma grande multidão os seguia. E eis que 2 homens cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendia para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E Jesus, parando, chamou-os e disse: O que queres que eu vos faça? Disseram-lhes: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles e tocou os seus olhos, e imediatamente os seus olhos receberam visão, e eles o seguiram. Graças a Deus, chegamos aqui à conclusão de mais um dia, e eu gostaria de te fazer uma pergunta. Sincera e honestamente, diga: essa leitura está te ajudando? Muitas pessoas diziam para mim assim: pastor, eu não consigo entender. Há uma necessidade de ler a Bíblia diariamente, de ler os evangelhos, mas eu não consigo entender. Eu sempre orientei as pessoas: você tem que ler a Bíblia. As pessoas falavam: mas eu acho difícil, eu não entendo. Por quê?
Porque às vezes a pessoa abria um capítulo, lia um versículo isolado, não entendia o contexto. Então, essa forma de interpretar a Bíblia está te ajudando? Coloque aqui nos comentários. Você está entendendo da maneira correta? Você está percebendo quantas falhas de interpretação existiam por aí? Quantas vezes você, desculpe, me perdoe, como um papagaio, repetia o tá ligado, sem nem saber o que era? Os últimos serão os primeiros, sem nem saber o que era. Onde 2 ou 3 estiver e concordar, Deus vai dar. Honestamente, deixa aí uma declaração, comente, para que as pessoas que assistirem esse capítulo, em dias futuros, leia o seu comentário e entenda a importância de estar participando conosco desse clube de leitura. Eu espero que eu esteja conseguindo lhe ajudar, tá bom? Olha, eu tenho um culto daqui a pouco, então eu vou ficando por aqui, mas eu ainda vou dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Fique à vontade para deixar aí os seus comentários, tá bom? A gente se encontra novamente amanhã, se Deus quiser. Um abraço de fé e de força. Até amanhã.